Hi, pacientes e pacientes, daqui é a Miris, mais conhecida como Time is Good, e no vídeo de hoje é como está aí no título. Será que existe racismo aqui em Portugal? Eu vou falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, mas atenção, eu não estou aqui a tentar atacar ninguém, criticar alguma pessoa, e também que este vídeo seja um vídeo que trata algum ódio, algum ataque pessoal e que pronto, né, seja entendido de uma forma totalmente negativa do que é a sua real mensagem. Eu vim aqui apenas falar do que foi a minha experiência e partilhar com vocês como também conscientizar as pessoas sobre essa informação e também vos ajudar de alguma forma para quem está a passar por esse tipo de situações, ao máximo que vocês possam conseguir compreender a mensagem que eu quero passar nesse vídeo. Racismo é uma discriminação, preconceito contra pessoas, contra da sua raça, do seu tom de pele. E isso normalmente acontece para pessoas negras. Não quero entrar em debates de racismo reverso, porque não acho que seja o intuito do vídeo e eu também não concordo e não acredito sobre que eu vivenciei ou situações que eu passei em relação a isso. Antes eu ouvia mais falar sobre racismo, sobre situações nos Estados Unidos, sobre histórias extremamente complicadas e difíceis para a pessoa negra, e eu não posso afirmar que diretamente eu sofri algum tipo de racismo em África. Possa ser que outras pessoas tenham passado por uma situação como essa, mas não é o meu caso. Por eu estar num país africano, conviver com outras pessoas negras, nunca de forma clara me senti discriminada, não me sentia dessa forma. Digo que é como se fosse uma bolha, porque nós acabamos de ver o mundo só ao nosso redor, com a experiência de pessoas que são do mesmo tom de pele que nós temos, e não temos essa avertência sobre como é que é vivenciar na pele ou passar por situações horríveis e extremamente desagradáveis, que eu acredito que nenhum ser humano e nenhuma pessoa deveria passar por isso. Na internet sempre tive a informação necessária sobre isso, mas a verdade é que uma das coisas que as pessoas falam, mas as pessoas ficam com receio de falar ou de denunciar ou de expressar aquilo que é o sentimento desagradável proporcionado por essa experiência horrível. Cheguei aqui em Portugal, eu já ouvi algumas pessoas a falar sobre o racismo em Portugal, mas até então eu nunca tinha vivenciado tais experiências. Para mim estava a ser uma coisa super normal. Quando eu cheguei em Portugal, eu fiquei um tempo em Lisboa. E como vocês sabem, eu vim para aqui para estudar. Então, vocês acompanharam toda a experiência. Até então, já tinha vindo em Portugal outras vezes. E pronto, né? Nunca foi sempre a passeio. Então, nunca tive tanto contacto, nunca andei tanto de sei a frequentar as aulas, a ir para a universidade. É que aí as coisas começaram a mudar um pouco. Eu já estava num sítio fixo, já tinha me instalado e já estava a começar a fazer parte sobre essa rotina e essa vida. As coisas que eu notei muito quando eu cheguei aqui foi, a primeira coisa foi nos transportes públicos. A forma como as pessoas olhavam para mim. E foi muito desconfortável porque eu não digo todas as pessoas, atenção, não digo que todas as pessoas são racistas ou fazem algum tipo de discriminação com outra pessoa, mas eu digo que é muito estranho. As pessoas olhavam muito para mim e de forma muito mal, tipo como se eu fosse, sei lá, uma aberração. As pessoas olhavam para mim como se tipo, uma negra. E parecia até que algum tempo eu comecei a pensar que fossem coisas da minha cabeça. Comecei a conversar com outras pessoas que também são pessoas negras e começaram a dizer que realmente esse tipo de situações aconteciam e a compartilhar também algumas situações bem mais desagradáveis comigo. Eu comecei tipo a perceber que aquilo realmente era um olhar assim bem conceituoso da parte dessas pessoas. E depois a outra questão foi que quando eu ia para os transportes públicos, as pessoas não se davam do meu lado. E tipo, não sentavam do meu lado. E eu começava a olhar para mim e eu falava, meu Deus, será que eu tenho algum mal, tenho algum problema dentro de mim? O que eu fiz de mal? Porque as pessoas realmente entravam, preferiam ficar de pé, exemplo, o transporte está totalmente cheio, as pessoas preferiam ficar de pé, sentar do meu lado. E até, às vezes eram pessoas idosas, pessoas que às vezes estão a sair do trabalho, pessoas que estavam cansadas, mas elas preferiam, ou às vezes até dar naquela parte aí do chão do que propriamente ficar do meu lado. E aquilo começou tipo, a me gerar algum desconforto também.
e até começava a me sentir assim um pouquinho triste, e isso foi piorando porque cada vez mais eu andava pela cidade ou fazia alguma coisa, o olhar das pessoas era muito desconfortável, porque as pessoas não olhavam para mim como se fosse uma pessoa normal, as pessoas olhavam para mim como se fosse tipo uma pessoa negra, é horrível que associar essa questão do facto de eu ser negra como uma coisa negativa, sendo que tipo, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. E eu não precisava abrir a minha boca, não precisava falar, não precisava fazer absolutamente nada de negativo para que as pessoas olhassem para mim daquela forma. Paravam e fixavam a olhar para mim com um olhar de nojo. E tanto é que eu me recordo de algumas situações de que eu chegava em casa e eu perguntava para os meus pais: será que eu sou feia? Será que tem alguma coisa em mim que está errado? Porque eu nunca tinha vivenciado tais experiências antes, nunca tinha passado por isso antes, porque eu literalmente vivi a minha vida toda em Angola. Às vezes que eu mudei-me de um país para o outro, foi países africanos como Namíbia, África do Sul, Moçambique, então eu não tinha passado por isso, pelo contrário, tipo, em Angola as pessoas sempre nos tratamos bem com os outros e sempre olharam também como se eu fosse uma pessoa bonita, mas depois que eu cheguei aqui eu comecei a me sentir também um pouco feia, a minha autoestima começou muito baixa, porque eu me sentia muito confortável com tudo, com o meu rosto, minha cara, com o meu cabelo e coisas que eu nunca havia sentido antes, tipo, fruto de ter essas situações ao meu redor o tempo todo. E de tipo, das vezes eu queria sempre sair muito biscada, tipo, como se fosse 10 vezes mais bonita, porque eu tinha receio que se eu saísse de uma forma normal, as pessoas olhariam para mim, tipo, daquela forma ou de uma forma pior. E aquilo começou a mexer muito com a minha autoestima. E eu me lembro de conversar em algumas situações como essas com a minha psicóloga, do quão desconfortável tipo, era e coisas que eu não cheguei a compartilhar com vocês aqui no canal, experiência, né, que o vídeo tá logo abaixo, quando eu fui fazer umas compras no shopping e acho que vocês vão encontrar o vídeo aqui, eu vou deixar aqui o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês irem para lá ver. Também uma experiência totalmente complicada que eu tive aqui. Já tive pessoas que tipo pararam na rua, eram tipo a perguntar, mas tipo, tu és de onde? Porque é que vieste para aqui? E outras pessoas também tipo, a dizerem aqueles comentários do tipo, ai, mas tipo, eu vou para a praia para ficar igual a ti, eu vou para a praia para ter a tua cor e coisas assim. E acho que a pior também é quando tentam, tipo, tocar no teu cabelo e essas coisas. Ou, às vezes até já teve momentos em que num ambiente, tipo num transporte público, alguém tinha peidado e muitas pessoas param e olham todas para ti como tu é que fosses a pessoa que peidou. Tipo, eu acho que são situações assim bem desconfortáveis. E eu digo que eu acho que passaram por experiências do tipo de ouvir coisas piores. O meu pai já ouviu e já passou por situações como essas, das pessoas pedirem porque volta para a tua terra, isso e aquilo. Tipo, para quem está a passar por situações como essas, isso não tem nada a ver contigo. Infelizmente, nós ainda temos no mundo pessoas mais ignorantes e pessoas que infelizmente não são boas pessoas e não têm boas atitudes, então eu acho que isso não reflete sobre nós, porque eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou uma pessoa bastante inteligente, mas infelizmente são situações como essas que às vezes mexem com, por isso é que temos que estar sempre psicologicamente antes de ir para aqui ou para qualquer outro país, porque o racismo é algo que vai acontecer principalmente fora do nosso país, da nossa zona do conforto, vai acontecer em outros países, em outros sítios. E tenho o sonho, por exemplo, de estudar fora, de trabalhar fora, de viver fora. Infelizmente, vai enfrentar situações como essas. Então, eu acho que, de uma forma, devemos estar preparados e o racismo é crime e devemos denunciar, sim, situações como essas. Então, eu deixo também aqui um ATT e à medida que eu falo no vídeo, eu vou dar aqui alguns números importantes para vocês denunciarem e também as informações, né, que eu deixo aqui escrito durante o vídeo. Na universidade, eu não senti isso por parte dos professores. Eu ouvi algumas pessoas a dizer que, tipo, tem professores que dão aula para todo mundo, para ti, e têm, pronto, esse tipo de atitudes. Eu, particularmente, eu não senti isso. Os professores pareceram tratar como qualquer outra aluna e é o que deve ser feito, porque eu sou como uma pessoa normal, como qualquer um, e eu acho que não é necessário, tipo, e é extremamente chato as pessoas te tratarem de forma diferente por
conta da tua cor ou da tua raça. Isso é totalmente negativo. Me senti muito sozinha, foi muito complicado criar relações com outras pessoas. Lembro de um dos episódios que foi marcante para mim. Foi quando nós estávamos a fazer algumas apresentações de trabalhos e eu confesso que eu já me sentia também um pouquinho tipo só. E a professora, normalmente nós fazemos o segundo teste, ela para nós fazermos como é que eu posso explicar? Um trabalho, acabou. Tipo, a pessoa tinha um tema e cada tema correspondia a uma matéria lecionada durante as aulas. E pronto, né? Eu e a minha colega tínhamos com o tema de abuso sexual e essas cenas. E eu acho que o tema tinha a ver com isso. Do que, tipo, primeira vez, tipo, 3 pessoas africanas, eu e ela éramos angolanas, um colega era guinense e ele defendeu primeiro com um grupo, também com outros colegas. E, tipo, quando todos falavam, todo mundo prestava atenção, mas bastou o colega começar a falar, tipo, as pessoas, tipo, começaram a rir do princípio até o fim da apresentação dele. Foi muito desconfortável. Sinto que a professora poderia, sei lá, ter feito alguma coisa, ter falado alguma coisa, ou ter se posicionado perante a situação, porque, vocês já são universitários, já estão na universidade, pelo menos tinham que ter um pouco mais de maturidade ou consciência em lidar com outras pessoas. E ele ficou muito desconfortável, deu-se logo conta que ele estava muito triste e ele foi muito forte porque ele continuou a apresentação até o final dela. E depois foi a minha vez com a minha colega, nós somos tipo o grupo a seguir. E tipo, quando nós chegamos lá, tipo, nós estamos lá normalmente, mas os colegas estavam desde o princípio até o final da nossa apresentação. E eu fiquei tão ansiosa que eu comecei a ter crise de ansiedade, mas ver as pessoas totalmente fuscas, tipo, a minha cabeça tipo, se eu não conseguisse falar mais nada, tipo, só foi mesmo Deus que estava literalmente a falar por mim, porque, tipo, bastante no momento. Eu sempre fiz apresentações, sempre, para vocês que me conhecem, sabem, eu nunca tive problemas de falar em frente às pessoas, por mais nervosa que eu esteja, eu nunca transpareci o meu nervosismo ou a minha ansiedade. Aquele dia eu só falava mesmo lá por mim, porque literalmente eu fiquei muito mal e saí. Eu fui para casa de banho e eu comecei a chorar. Eu me senti muito triste. Estava para minha colega, tipo, porque estavam, tipo, a rir, se nós não tínhamos feito nada de errado, não estamos a falar nada de mal, e nem que se tivéssemos falado alguma coisa de errado, eu acho que numa apresentação e depois tipo estão a falar, principalmente nessa coisa de temas, temos que respeitar as pessoas que estão aí à frente, independente de quem elas são. E aquilo foi uma situação bem desrespeitosa e muito desconfortável de defesa, mas no momento depois eu fiquei muito abalada. Eu comecei a me sentir menos inteligente, menos capacitada. Eu também comecei a colocar na minha cabeça como se eu não pudesse errar, porque se eu erro, ia ser tipo mais uma pessoa negra a errar, uma a fazer. Não sei se vocês conseguem perceber, porque tipo, é como se não tivesse esse espaço, é como se tivéssemos que tipo, ser 10 vezes melhor ou fazer 10 vezes melhor do que os outros. Basicamente, para lidar com situações como essas. As situações são bem mais horríveis e não culpem, a vossa mente, o vosso psicológico com esse tipo de situações, medo. Não se sintam menos importantes, menos inteligentes, menos bonitos. Seja como tu fores, tu és uma pessoa inteligente, tu és uma pessoa capacitada como qualquer pessoa para estar em qualquer lugar, em qualquer posição, independentemente da tua raça. Se tu és branco, se tu és negro, se tu és amarelo, se tu és cinzento, seja o que tu fores, tipo, tu tens capacidade o suficiente para estar no local onde tu estás. E não devemos nos sentir menos importantes, menos valorizados por conta disso. Sabemos que nem todas as pessoas são iguais e não deixem que experiências negativas como essas vos sentir raiva e ódio do mundo, porque infelizmente situações como essas e situações bem piores fazem com que muitas pessoas fiquem com raiva, fiquem com ódio, fiquem com mágoa. Façam a vossa parte, sejam pessoas boas, porque também existem pessoas boas nesse mundo, do mesmo jeito que existem pessoas más. E
E eu espero que eu tenha ajudado a pessoa com a minha voz, com a minha abordagem. É isso. Bye.